Pessoal, sejam bem-vindos às previsões para 2026. 2026 vai ser um ano muito importante, principalmente para essas duas pessoinhas que estão aqui comigo hoje. E aí, como vocês sabem, gosto muito de falar da parte de tarô terapêutico. E aí, a Dani, quando trouxe para mim qual é a data de nascimento dela, a somatória da nossa data de nascimento, dia, mês e ano, faz com que a gente chegue num número, e aí esse número trouxe o arcano 8. Né? E o que isso quer dizer? Quer dizer que Dani é uma pessoa muito conectada com a informação, ela gosta muito dos números, ela é uma pessoa que traz a racionalidade e ela também é uma pessoa que consegue passar isso adiante. E hoje a gente vai ter a oportunidade de ver o que ela vai poder falar pra gente nesse sentido. Então temos aqui uma consultora financeira. Daqui a pouquinho a Dani já vai se apresentar, vai falar um pouquinho mais dela. Obrigada já, viu, Dani, pela presença. E também a gente fez a soma da data de nascimento da Raíssa, dia, mês e ano de nascimento, e aí nós chegamos no arcano 9, o mesmo arcano que eu, mas tá bom, porque dá para colocar muita gente, inclusive também é o mesmo arcano da Karen. É um arcano onde a gente tem uma tendência a ser mais introspectivo, a gente busca muito aprender, porque nos sentimos, inclusive, eternos aprendizes. Só que a gente também tem a capacidade de passar isso adiante e a gente acaba tendo uma característica que é muito, muito bacana também, de você levar para o outro aquilo que o outro precisa tomar consciência. E esse vai ser um trabalho que a gente vai poder fazer bastante em 2026. 2026 é um ano em que a gente vai poder falar muito com a Raíssa sobre seguro em vida e proteção de patrimônio. Quem é que não quer saber disso, né? Então daqui a pouquinho a gente vai ouvir a Raíssa. Gente, 2026 vai ser um ano que a soma dele para o tarô terapêutico é um número 10, é um número da roda da fortuna, né? E aí a gente vai ter muitos altos e baixos, no entanto, é um ano de inúmeros projetos. Então, se você está pensando em começar alguma coisa, esse é um bom momento, você pode ter muita ascensão naquilo que você vai construir e a prosperidade vai te acompanhar, não tenha dúvida. E hoje a gente vai dar aqui algumas dicas, vamos trazer algumas informações que pode ajudar vocês nisso. O que vocês acham com relação a essa informação de 2026? O 2026 para vocês, tem já um plano? Como que é para você, Dani? É assim, até bem legal eu gosto muito de conhecer essas características pessoais, essas curiosidades, né? Sobre a minha personalidade, sobre como você colocou, né, o ano que eu nasci. E isso faz muito sentido também em relação ao nosso comportamento, de forma geral, né? Então aí quando você pergunta, o que você tem para 2026? Eu acho que todo final de ano é aquele momento em que a gente recomeça, dá aquela... Falam que isso é até proposital, né? A contagem dos dias. Eu esqueci a teoria, ou a história que tem por trás, mas depois a gente pode até falar disso também, que é para realmente a gente se renovar. Então eu acho que é um excelente momento para a gente ter o autoconhecimento, conhecer nossos pontos fortes, os nossos pontos a melhorar e também conhecer nossos números, né? Exatamente. Então, quando você fala, o que você tem de projeto? Esse ano é um ano em que realmente eu cavei algumas oportunidades, fui em busca de fazer novas parcerias, conheci muita gente, né? Você eu já conhecia, mas conheci a Raíssa também, então são pessoas e profissionais que eu consigo trocar com muita facilidade, tanto indicação, né, de pessoas para vocês, quanto conhecimento também. Então eu acho que para 2026 é assim, se a gente falando em previsão, né, quem continuar sem nenhum planejamento, mesmo que mínimo, sabe, Arlete? Eu digo assim, você não precisa virar uma calculadora humana, mas você tem que ter um planejamento mínimo. Por exemplo, o que você quer comprar
já em 2026? Algo que tenha um maior valor que você não consegue pagar à vista? É um planejamento. É uma estratégia. É uma estratégia. O que você quer? Você quer viajar? Você quer trocar de carro? Você quer ter investimentos? Hoje talvez você não tenha. Você quer organizar o seu orçamento? Então tudo isso é questão de planejamento também. Eu falando como planejamento pessoal, eu quero sim aumentar a minha grade de clientes, eu quero investir muito mais no mercado digital, que estou começando a me sentir pré-histórica nisso, literalmente. E aí você começou, Dani? Pelo menos eu comecei, exatamente. Então, uma corrida, uma São Silvestre começa no primeiro passo, né? Exatamente. Então, eu quero, falando, né, não de previsão, mas assim, o que eu planejo, né? E se quando a gente fala de previsão, eu sei que isso vai acontecer, não, mas eu sei o que eu preciso fazer para que minimamente aquilo aconteça. Então eu vou investir um pouco mais em aparecer mais aqui nas redes sociais, fazer mais parcerias, e eu acho que isso serve para todo mundo, tanto para a questão financeira, como para a questão pessoal. E a questão financeira, se a gente for fazer, não sei se vocês fazem isso, mas eu às vezes faço um resumão assim de como foi o ano, o que eu fiz, porque às vezes passa tão rápido que eu falo, nossa, o que eu fiz esse ano? Dá a impressão que você nem fez nada, mas quando você começa a ver nos detalhes, eu vejo muito isso pelos álbuns de fotos, sim, pela minha agenda, que eu ainda uso agenda de papel e acho que eu vou usar até 2100. Então eu fico vendo, eu falo, não, eu fiz coisa pra caramba, né? Sim. Só que se você faz com uma consciência maior, eu acho que você consegue enxergar também os resultados, né? E não só fazendo conforme demanda. Ter esse planejamento mínimo. Por exemplo, é o que eu digo, quem em 2026 não começar um planejamento financeiro, não tirar o dinheiro da poupança, eu já vou aqui dar uma previsão do futuro, vai perder dinheiro. Olha, né? A gente de ouro, hein? A gente tem uma inflação projetada para o ano que vem acima de 4%. E tudo na vida é uma previsão, né? Tudo a gente tem ali um certo olhar projetando o futuro. Exatamente. Por exemplo, eu na minha profissão, eu tomo como base os economistas, o Banco Central, que me dá previsão o ano inteiro, de como vai ser a taxa Selic, como vai ser a inflação. Então, acho que a vida é baseada em previsões. E o ano que vem, quem ou não tirar o dinheiro da poupança, ou não começar a salvar um pouquinho do seu dinheiro, não precisa ser 50% da renda, mas salvar ali 5%, 10%, eu garanto que vai chegar no final do ano insatisfeito, apertado para comprar presente de Natal, ou então usando todo o 13º, começando o ano enrolado já com IPVA, IPTU, mensalidade de escola. Então, parece que é sempre o mesmo ano, né? Parece Quando a pessoa não tem um planejamento, então não parece que mudou de ano. Parece, exatamente. Já começa o ano com aquele peso, né, nas costas. Sim. Então, se planejar minimamente, já vai ser diferente ano que vem. E o que você trouxe de perguntas para mim? Você falou que estava com algumas dúvidas, quais as dúvidas que eu posso esclarecer? Eu penso assim, o que você acha que mais impacta, Arlete? Eu gosto muito de trabalhar com mulheres, aqui nós estamos todas em mulheres, né? Tem a Arlete, a Raíssa, a Karen que está aqui nos ajudando. E eu costumo ver, às vezes, mulheres... Não gosto muito dessa palavra, que ela acabou se tornando a palavra da moda, mas empoderadas mesmo, empoderadas no sentido de que trabalham, são boas profissionais, são boas mães, têm o seu dinheiro. O que você acha que mais impacta uma mulher quando ela tem dificuldade de cuidar do planejamento financeiro dela? Você acha que é porque ela prioriza muito as outras pessoas, ou porque ela tem muitas tarefas a fazer ao mesmo tempo? Porque eu vejo que muitas falam, não, eu quero cuidar do futuro do meu filho, eu cuido muito da minha casa, só que dela ela acaba se esquecendo. O que você acha que é o fator determinante para ter esse tipo de comportamento? Ótima pergunta, Dani. Na verdade, tem algumas coisas assim. Quando você trouxe assim, se a questão dela ter já essa preocupação com o outro, a mulher dentro, né, lá do psiquismo dela, tem a questão do cuidar. O cuidar é da mulher, o natural, nutrir é da mulher, né? A mulher já vem, né, com a mama, com o peito, ela amamenta, né? Então a mulher, ela tem essa coisa, inclusive,
inclusive, de esperar, né? Ela tem, ela tem muita paciência, só que às vezes isso vai contra ela, né? Então, o que acontece? Quando ela fica muito no cuidado, a gente fala até que tem o termo, né? Cuidador. O cuidador cuida da dor do outro. E aí ele acaba não cuidando de si mesmo. Então, essa é uma característica que é muito comum quando a gente está falando de mulher no âmbito financeiro. E as crenças dela. Então, vai depender muito daquele entorno, de onde ela foi criada, né? Tem aquela coisa assim, da pessoa que foi criada em berço de ouro. Eu posso dizer para você que tem a pessoa que foi criada num lugar onde se tem uma consciência que fala sobre a prosperidade, que associa isso a dinheiro mesmo, né? Que hoje em dia o dinheiro é uma coisa muito, sei lá, acho que é até subjetiva, né? Porque o dinheiro ele pode ser Bitcoin, né? Ele pode ser uma coisa que a gente não toca mais, né? Mas ele continua ali e ele tem cada vez mais valor, né? Mas às vezes algumas pessoas têm dificuldade de acessar isso. As mulheres, em especial, um pouquinho mais, e elas também têm uma questão, e acho importante que as mulheres fiquem atentas a isso, apesar do assunto ser para todos, porque a mulher tem uma cultura de muitos e muitos, a gente está falando aqui, de muitos, de várias eras, né, e de vários momentos da nossa sociedade, em que a mulher se preparava para poder cuidar da família, e ela era criada e ela era educada para poder fazer aquilo sempre para estar pronta para uma outra pessoa, ou então assim, para poder construir algo com uma outra pessoa. Então a mulher se preparou durante muito tempo para aguardar o parceiro, ou então a pessoa com quem ela se casaria e constituiria uma família a partir daí. E essa que é a diferença com relação ao homem. O homem não, ele simplesmente trabalhou na intenção de construir o seu patrimônio. Então ele teve a primeira reservinha ali, ele já guardou, e aquilo ali foi uma parcela do carrinho que ele ia comprar. Ou então ele já tinha uma entrada, né? Mais pompuda. A mulher não, a mulher ela sempre ficou... E parece que a mulher faz e não espera nada em troca, né? Exatamente, tá? Então são perspectivas diferentes. Então o homem, na verdade, sempre tem algo em que ele vai... ele vai se projetar, ele vai ter muito mais firmeza naquilo que ele quer. A mulher, às vezes, se perde. Por quê? Porque ela acaba indo nesse caminho onde ela tem uma preocupação maior com o cuidado do outro do que em si mesmo, tá? E ainda aproveitando essa questão das previsões, né, para 2026 e do arcano pessoal, o que a gente pode trazer, né? Quando eu falei das suas características, a gente está falando de um estudo que também pode usar no financeiro, né? E nessas previsões para cada pessoa, né? Como que vai ser para 2026. Porque quando você descobre o seu arcano pessoal, você também consegue acessar o seu arcano anual. Então uma coisa é a pessoa, é o que rege a Dani, o que rege a Raíssa. Então lá, de acordo com a soma, acabou aparecendo um arcano para a Dani, acabou aparecendo um outro arcano para a Raíssa, que não é uma coincidência, mas por causa das somas também é o mesmo arcano que o meu e o da Karen, como eu comentei. E no entanto, o arcano anual financeiramente é um arcano muito positivo para você. Então ótimo. Isso pode ser muito legal tanto para você quanto para as mulheres que quiserem se permitir isso. E aí a gente vai entender que assim, o seu é interessante principalmente com relação ao trabalho, o que você vai poder passar de informação para as pessoas. Então é um momento de você passar adiante tudo aquilo que você aprendeu, e parece que vai vir também muitas oportunidades de continuar aprendendo. Então, ficar atenta a isso. E para a Raíssa, já vou deixar aqui também que no arcano anual dela, muitas coisas que começaram, né, durante o ano de 2025, assim que virar 2026, vai ser aquele ano em que dá uma virada de chave, e aí você já vai estar numa fase de colheita. Então, é para você mesma. No caso da Dani, ela vai conseguir levar isso para as pessoas, e é lógico que as pessoas vão ficar contentes com ela, isso acaba trazendo um retorno para ela. Para a gente, não. Já vem exatamente para a gente. Então, tudo aquilo que foi plantado, talvez ao longo de alguns anos ou alguns períodos, a gente vai colher exatamente agora. Ai, então, essa também eu tô pronta. Essa é uma informação
Receba. Boa. Na verdade, assim, né, vocês estavam falando dos sonhos, do que você tem de planos, enfim, para os próximos anos. Acho que agora o momento de dezembro é quando a gente literalmente senta e quando a gente vai olhar aquele papelzinho, não sei vocês, mas eu faço meu muralzinho ali de sonhos, coloco no papel tudo que eu tenho aí de propósito pro ano, e a gente vai passando e a gente esquece de tudo que a gente já conquistou, né? Sim. A gente, infelizmente, às vezes esquece do que a gente conquistou, do que a gente tanto queria, e aí foi conquistado, e aí vira no esquecimento. É bom pra gente relembrar e ser grato, né? Exatamente. Pelo ano. E, novamente, colocar ali no papel tudo que a gente quer pro ano seguinte, e não esperar, na verdade, o ano seguinte pra gente iniciar os projetos, né? Eu acho que todo dia são dias de oportunidades. Perfeito. Que a gente não pode deixar pra depois, um planejamento, né? Fazer uma terapia, você cuidar de coisas que você tá tentando fazer, né? Faz tempo. E principalmente também do seguro, né? O pessoal fala, poxa, eu tenho tantos planos pro próximo ano, a gente tem muita ânsia em ter uma prosperidade, mas a gente não tem a ânsia e o desejo de fazer do nosso planejamento o melhor daquele ano, né? Então as pessoas querem prosperar, acabam gastando, na verdade, muito mais do que elas devem e não fazem a lição de casa, né? Um bom planejamento, como a nossa amiga Dani faz, né? Que é uma ótima profissional, juntamente com a Arlete, que acho que deve pegar vários casos, né? Muitos casais que rompem o relacionamento por conta do problema financeiro, né? Imprevistos que acontecem aí, né, ao longo dos anos, e aí tira você da tua caminhada, do que você tem pra conquistar, então faz você dar uns passos atrás. É isso que eu ia falar, Raíssa. O trabalho da Raíssa, ele é bem importante porque eu ajudo a montar essa previsão. Eu quero isso, em maio eu vou viajar, em julho eu vou trocar de carro, eu vou pagar o estudo do meu filho, enfim, vários planos. Aí acontece algo que tá totalmente fora do nosso controle. Sei lá, você se acidenta, você fica doente. E aí a nossa vida, a gente desenha, óbvio, mas ela não é algo assim, né? Que eu apertei um play e ela vai embora. É orgânico. E é o que vai acontecer esse ano, tá? Ó, a roda da fortuna, é de altos e baixos. E aí, nesses momentos em que você fala, poxa, eu tava guardando dinheiro. Sabe aquela história que tem muita gente falando? Nossa, o mês que sobrou dinheiro, acabou o gás. Eu vi que tava sobrando dinheiro e fui lá e acabou o gás. Então quebrou a geladeira, quebrou o carro, né? Ou então até algo mais sério, né, Raíssa? A gente tá lá juntando dinheiro para um determinado fim e aí, sei lá, surge uma doença temporária, nada grave, nada assim, mas que te tira ali do seu movimento, do seu ritmo, e aí você tem que pegar aquele dinheiro que você estava juntando para viagem e talvez ir pagar as contas, né? Principalmente, por exemplo, nós três aqui que somos profissionais autônomas, se eu ficar sem voz, se eu ficar rouca uma semana, eu já perco uma semana de atendimento, né? Mas sabe o que é? A gente tem uma realidade em que as pessoas, elas não estão acostumadas a mexer em feridas. Então, uma perda de uma renda, um diagnóstico de uma doença. Sim. Tudo que dá um certo receio, a gente deixa pra depois, a gente não toca naquele assunto. Só que eu acho que hoje tem uma conversa de seguro, é uma inteligência financeira. Porque se você não tem um apoio, as pessoas pensam, né, o seguro ele é só pra morte, né? Não, gente, de forma alguma. Seguro é pra uma sucessão empresarial, para uma sucessão, né, e passar esse legado para tua família. É o seguro em vida mesmo, de você usar para uma fratura, para uma internação, uma perda de uma renda, porque, poxa, eu fiquei internada por uma pedra na vesícula e vou pegar um afastamento de X datas. É você ter um respaldo, porque todo mês que entraria para você, mais 15, mais 20, mais 30, mais 50, a partir do momento que acontece o imprevisto, na verdade você vai tendo um negativo, né, Dani? Porque ao invés de entrar, tem saída de recurso. E para construir patrimônio é muito demorado. Mas basta o imprevisto vir, que a reserva vai embora muito rápida, né? E a gente fala, né, as previsões de 2026, graças a Deus que a seguradora não tem ali uma bola de cristal, porque imagina, gente, não teria seguro, não pagaria ninguém. Então, assim, deixa pra depois, o depois ele pode, você não pode ter ali um botãozinho pra apertar, né, e voltar no tempo. Então, pra você, que você tenha um 2026 muito bacana, tem uma junção, né? Poxa, faça uma terapia, se cure para você curar, né?
Essas crenças, as né? crenças. E tem um planejamento no qual ele entra, obviamente, você tem uma reserva, né, de liquidez, tem uma reserva para tua aposentadoria, pensando no longo prazo também, porque uma hora a gente bate 60 anos, você não vai ter mais o mesmo pique. É um dia a mais, gente, mas é um dia a menos. Então, uma hora seu corpo ele não vai reagir da mesma forma. E tem um seguro, né? E que não é hoje só com diagnóstico, uma invalidez. A gente tem seguros que é de fato para você usar. Tem coberturas, hoje o pessoal fala, poxa, mas eu tenho convênio, né? Por que eu vou colocar uma internação? Por que eu vou colocar uma fratura, uma cirurgia? Mas espera, o convênio hoje ele tá, na verdade, está naquela, né? De aceita algumas coisas, nossa, super outras não aceita. Então tem sido bem difícil, né? Contar, porque o pessoal tá passando por muito descredenciamento. Muito. Tá mudando direto profissional, então você não consegue criar vínculo com ele. Mais uma insegurança que gera nas pessoas, né? Não só o vínculo, mas eles deixam de atuar quando realmente, de fato, você precisa. Então a gente vê em casos de pessoas em tratamento e que tiveram, né, o convênio ali para aquele exame, para aquele procedimento negado. Então, se você tem um respaldo financeiro, não consegui montar meu 1 milhão na conta. Vamos lá. Enquanto você não monta o seu patrimônio, compra, aluga uma reserva. Porque aí você está protegido. Então, acho que o que falta pra gente próximo ano é de fato as pessoas se organizarem para que vocês tenham, né, os sonhos de vocês, os objetivos de vocês concretizados, realizados. Isso é maravilhoso. E aí são duas situações diferentes, né? A Dani vai fazer esse trabalho junto, né, com cada pessoa que a procura, de construir essa programação, essa projeção, esse planejamento, e a Raíssa já vai blindar, já vai te deixar preparado, porque o imprevisto faz parte, gente, e vai ter imprevisto. Só que isso não é uma notícia ruim, é só assim, olha, a gente hoje está vindo aqui para falar para vocês exatamente isso. Então, esse é um assunto muito, muito importante. A gente deve falar, né, nos relacionamentos, como a Raíssa comentou, faz toda a diferença a gente falar sobre o financeiro. Muitos casais se separam, rompem, se divorciam porque eles não conversaram sobre o financeiro, foi deixando tabu, né? o tempo passar. Então ele é um assunto tabu, ele também tá lá num conjunto de crenças, né, que vai sendo passado pra gente. Existe até um termo chamado infidelidade financeira. Isso. De que entre com a sacola escondidinha, ou então põe o endereço da entrega à casa da mãe. Olha, eu tenho cada história de gente que chegava os pacotinhos, jogava dentro da máquina de lavar. Ou então que colocava no endereço de outra pessoa, ou então que foi se endividando e o outro parceiro, o parceiro não tinha ideia do tamanho das dívidas que a pessoa tinha. E a partir do momento que você é casado, você pode responder ali, sem nem saber. Exatamente. Já vi, e aí você pode se tornar, por que dá o problema? Casos reais, eu escuto muita história. Eu tava juntando dinheiro, no caso foi o homem que falou, Dani, eu estava juntando dinheiro para comprar um novo apartamento. E do outro lado, não reforçando o estereótipo de que mulher gasta muito, mas o caso era esse, tem um contrato também. E a mulher estava toda endividada. Quando ele foi fechar o negócio, precisava constar o nome dela no contrato. Ele foi barrado. E aí ele foi descobrir que ela tinha muita dívida. E aí ele pegou a maior parte do dinheiro que ele estava juntando para investir, para melhorar a vida deles, e teve que estar as dívidas. E ele não sabia. Então isso é muito sério. Então eu costumo até brincar, falo assim, e por que isso acontece? Porque quando a gente tinha lá os seus 12, 13, 15 anos, até os 15 anos, os pais não falavam de dinheiro com a gente, não falavam de sexo com a gente. Eu falo que são dois tabus, assim, que prejudicam a nossa vida, que aí quando você vai ter contato com os dois a primeira vez, você faz do jeito que você acha que é certo. Exatamente. Porque ninguém te ensinou. Educação financeira, educação sexual, urgente, né, gente? É 2026, precisamos. A mulher era muito submissa ao homem, né? Então o homem, ele cuidava totalmente do patrimônio, da renda. A mulher, vamos ser muito realistas, né? Pelo que eu atendo hoje, eu vejo muitas mulheres que não sabem o patrimônio que o homem tem, e ele não faz questão de contar.
Isso não faz questão de aí de repente ela recebe milhões para administrar e não sabe, né? E não sabe. Acaba se sentindo bastante deslocada. Né? Porque ela fala, nunca tive contato com tanto dinheiro, não tenho noção de onde investir, que nem muita gente. Eu resgato, eu costumo falar que eu resgato muitas mulheres da poupança, e aí quando elas começam a ver o rendimento mês a mês, elas falam, meu Deus, é muito diferente a rentabilidade. E é isso, e não que a dinheiro é assunto de todo mundo. Sim. Né? Não é só assunto de homem, não é só assunto de mulher. É agora com os nossos filhos, né? Exato. Então a gente já vai passando isso para eles. Para mim foi um diferencial quando eu fui escolher escola, né, pro filho. E eu achei importante, né, falar sobre educação financeira, porque é uma coisa que amplia, né? Isso que eu gosto de trazer para as pessoas. Todos os assuntos que de alguma forma nos desafiam, eles também ampliam a nossa mente. Então aí já tem a ver com da forma como a gente é constituído, né? Então a nossa mente, ela pede, né, para que aconteça alguma coisa nova. Então, você aprender, se hoje parecer assim desafiador para você, tanto a parte de seguro em vida, proteção de patrimônio, como a parte de consultoria financeira, é só até o momento de você começar os 5 primeiros minutos com qualquer uma das meninas. E a vida muda, por quê? Porque a mente, ela se adapta. É isso que a gente tem visto, né, na neurociência. A gente tem essa neuroplasticidade, a gente tem uma característica muito curiosa do ser humano. Nós somos muito adaptáveis, e a criança mais ainda. Então, refaz o caminho, né, Arlete? Às vezes você aprendeu de um jeito, aí ele fala, não é mais por aqui, agora eu vou refazer esse caminho. A gente fala que é um novo caminho neural, né? E aí ele vai fazendo, e aí daqui a pouco, à medida que ele vai trilhando todos os dias falar, ao invés de não trazer esse assunto, né? Como a Dani citou. Um dia você conversa na mesa do café da manhã, no outro dia vocês conversam no caminho que faz pro percurso para a escola, pro trabalho. No outro dia vocês fazem no almoço do final de semana. Outro dia tá ali conversando, mesmo quando estiver no trajeto pro cinema. E aí vocês falando sobre isso, vai começar a fazer sentido, vai ser uma coisa muito mais natural. Mas realmente não aconteceu na nossa infância. Não, na nossa geração. Não foi dito. Mas sabe o que eu acho que é legal? Que a gente deve ensinar as crianças. A gente vive num mundo onde os pais, eles são totalmente ocupados, né? Eu vou com meu marido no jiu-jitsu, natação, acompanhar meu filho, a maioria dos pais, eles estão no celular. Então, assim, às vezes tá trabalhando, a criança não sabe o que você faz, explica pra ela o propósito do seu trabalho, porque pra economia girar e funcionar, a gente precisa de diversas profissões. Sim. Então, ensinar por que papai e mamãe foi trabalhar, o que a mamãe faz, qual que é o propósito do meu trabalho. Sim. E ensinar, porque também quando ele estiver na mesma posição, ele vai dar valor pro dinheiro dele. E ensinar a mexer e com outra, valores, ensinar dinheiro. Tem até um perfil que, como eu geralmente, né, ele mapeia ali o seu perfil e fica te mandando informações. Aí veio o perfil de um menininho, que é na prática mesmo. Ele vai na praia. Aí a mãe dele fala, hoje, o que você comer na praia, que ele mora numa cidade, acho que é do Nordeste, você que vai pagar. É com a sua mesada. Olha só. E aí é muito engraçado. Eu esqueci o nome do perfil, mas toda hora ele aparece pra mim, esse menininho. E aí esses dias ele tava na praia, ele, eu acho que eu vou tomar só uma água de coco, então ele já começa a ter noção. Ou ele no shopping, aí teve um dia ele no shopping também. Não, eu gostei dessa bermuda, gostei dessa camisa, gostei de não sei o quê. Aí a mãe dele fala, tudo, se você comprar tudo dá tanto. Ele, nossa, mas aí vai a minha mesada inteira. Não. Aí ele já começa a fazer escolhas e ter noção, né, do valor do dinheiro. Muito bom. Engraçado, meu filho, né? A gente foi numa loja e ele tava com um dinheirinho, né? R$5 no bolso. Beleza. Entramos na loja e aí ele falou, eu quero comprar X brinquedo. E aí eu falei pra ele, mas e se o seu dinheiro não der? Eu coloco no lugar de volta. Olha só. Tem que ensinar. É isso aí. A gente era assim, né? Que nem na volta a gente compra, pedir as coisas pra mãe. Mas é legal. Educação financeira raiz. Mas é legal a forma que a gente tá instruindo eles agora, certo, né? sim. Porque é totalmente diferente. Eles têm acessos que nós não tivemos. Né? Hoje meu filho estuda particular, o seu também, né? A gente veio de escola pública, então você não saiu nem sabendo como monta o imposto de renda, você não sai entendendo a economia, você não sabe mexer com dinheiro, você não é ensinado dentro de casa a mexer com dinheiro, e aí você tem que tirar tudo que você achava que era, que não é dessa forma, e fazer um novo molde, né? Moldar a criança agora de uma nova forma, buscar educação melhor,
ensinar para a criança como é que realmente de fato utiliza o dinheiro, para que ela também não cresça e não seja um gastão, né? Que não saia gastando com coisas que são supérfluas. Então acho que o momento que a gente está vivendo hoje, ele é legal e a gente tende a melhorar, porque acredito que vai entrar para as previsões, né, 2026. As pessoas elas vão começar a se alertar mais das necessidades dela, né? Isso é verdade. Em todos os sentidos. Uma hora as pessoas elas vão caindo na real, né? Eu espero que não seja quando acontecer de fato um imprevisto, porque daí a gente começa, né, a colocar toda a casinha em ordem. Hoje mesmo eu estava conversando com a Dani, eu falei, Dani, tá mais que na hora da gente colocar a casa em ordem. Então a gente tem muitos planos e a gente tem muita vontade de fazer tudo. Se a gente não se reorganizar, né, ver a estrutura que a gente tem hoje, o que a gente quer para daqui 5, 10, 15 anos, e sair gastando da forma que a gente gasta hoje, sem guardar, sem poupar o necessário, você não vai ter nada. Sim. E a gente tem muita dificuldade de se enxergar com 70 anos, né, Arlete? Parece que a gente fala, quem é aquela velhinha lá de 70 anos? Sou eu daqui 30 anos. E eu quero chegar lá. E como que eu vou chegar lá, né? Mas a gente tem muito... quanto mais jovem, mais eu percebo isso. Que a pessoa fala, não, mas... Às vezes tenho clientes de 28 anos. Dani, que já demonstra uma certa preocupação porque me contrataram, mas quando eu falo, esse recurso aqui a gente vai utilizar só em 2050, imagina, não, e eu quero fazer as coisas agora, que eu vou estar velha, tudo bem, mas você vai estar velha, você vai estar viva, você vai gastar dinheiro, então você precisa de dinheiro em 2050, 2060, né, que é uma pessoa de 28 anos hoje, mas a gente tem essa dificuldade, né, e uma coisa que eu noto também, Arlete, é o que eu falo, nas minhas consultorias, eu não chego já fazendo conta, não, eu converso, eu vou entender como a pessoa funciona, como é a dinâmica familiar, quais são as crenças, às vezes ela foi criada num lar em que o dinheiro gerava briga ou que a mãe ou o pai ficavam muito ausentes. Eu tenho um exemplo de uma cliente minha que ela tinha nojo do cheiro do dinheiro, ela não conseguia ficar com o dinheiro na mão, e uma atividade lá que eu faço para ir trazendo a pessoa, né, e levando a pessoa lá para o passado, ela falou, eu acho que eu descobri porque eu tenho esse medo. Ela tinha uma lembrança que sempre que o pai recebia um dinheiro, ele colocava em cima da mesa para contar. E aí ficava aquele cheiro de dinheiro, que não é muito agradável mesmo. E aí depois ela foi descobrir como o pai ganhava o dinheiro. E não era de uma forma que... Muito legal. E aquilo, ela associou o cheiro do dinheiro, ela falou assim, eu não conseguia pegar no dinheiro. E consequentemente, hoje o dinheiro é digital, ela é super nova também. Só que ela, caía dinheiro, ela queria se livrar daquilo, porque era uma coisa ruim, trazia um sentimento ruim pra ela. É muito maluco isso. É uma memória que acaba ativando, inclusive, várias outras instâncias que a gente fala, né? Que nos levam para um lugar que não era agradável pra gente, porque as pessoas poderiam chamar de gatilho, né? Então aí a gente está falando até mesmo de um trauma, né? De uma situação que seria importante trabalhar nessa pessoa, porque vai impactar, né? Vai impactar o sucesso dela, a prosperidade, talvez ela não acredite na abundância, né? Porque se está associada com aquele cheiro e depois descobrir que o dinheiro vinha daquela forma, como as pessoas falam assim, pra mim é muito dinheiro, a pessoa faz falcatrua. Aí eu falo assim, mas onde foi, né, que começou essa ideia, né, pra você? Porque a gente vai nisso, né? Às vezes não usa a palavra crença necessariamente, mas é importante porque aí a pessoa vai trazendo e aí ela chega. Muito, muito interessante essa dinâmica, inclusive. Eu faço. Olha lá, pessoal. É bem legal, nossa. Já pensou fazer esse exercício, chegar num lugar que você não imaginava? E tem toda uma técnica, né, que você sabe melhor do que eu vou levando, aí ela chega num momento e ela fala, Dani, eu nem lembrava que isso acontecia. Perfeito. É muito legal. São traumas, né? São traumas e assim, você quando é criança, até os 5, 6, 7, Arlete, você recebe, por exemplo, vamos supor que você via, meus pais, vou falar de mim, meus pais casaram muito jovens, então era uma desorganização total. E aí eu via, em alguns momentos, eles preocupados com dinheiro. E quando eles iam falar de dinheiro, eles falavam, sai daqui porque dinheiro não é assunto para criança. E aí você recebe aquilo, nossa, meus pais estão sempre preocupados com dinheiro, então você recebe aquilo, só que você não tem discernimento para falar, eles estão endividados porque gastaram demais. Não, você só recebe e cria um sentimento, né? E às vezes você leva isso para a vida toda. Uma coisa que eu quero te perguntar, Arlete, eu vejo assim, por exemplo, eu começo já a traçar algum perfil. O cliente, quando atrasa para entrar em reunião, falta, desmarca
toda hora, geralmente é o perfil de quem está endividado. Aí tem aquelas pessoas que às vezes ainda não são, né, não tem milhões na conta, mas entram sempre no dia certinho. Tem uma cliente minha que não precisa nem confirmar, que eu confio tanto que ela vai entrar, que a gente nem se fala, pum, dá o horário, as duas se conectam. Então aí você fala, essa pessoa já é mais próspera, ela realmente às vezes ainda não está investindo por desconhecer, ter medo de investir, ou porque realmente, como não tinha isso na cabeça, ia gastando, mas no primeiro mês já vira essa chave e já começa. Aí eu quero saber de você, qual que é assim uma característica que coincide nas pessoas que são mais prósperas, característica comportamental, enfim. Perfeito. São pessoas que de alguma forma já se conectaram com elas, tá? Então a gente volta muito naquela consciência de que enquanto a pessoa, muitas vezes ela nem tem ideia disso, né? Então quando a pessoa ainda não tem esse entendimento dela, ela não se conhece, ela não sabe quais são os sonhos dela, eu pergunto muito isso pros meus pacientes, né? Qual que é o seu propósito, né? O que você tem de objetivo, por exemplo, para o próximo ano, né? Qual seria a previsão da pessoa, né? Antes dela conhecer a previsão. Tem muita gente que não sabe responder. E quem não sonha parece que não tem motivo para viver, né? Exatamente. Mas, então, assim, é uma falta de propósito, né? E aí, só para concluir isso, a gente percebe que, inclusive, para a pessoa, vamos dizer que ela não tenha, mas não tem problema, porque ela pode chegar lá. Disciplina e compromisso com ela, né? Então a gente fala muito a pessoa que tem disciplina, ela é melhor do que a que tem compromisso, porque o compromisso, ele já vem do com, então é com o outro, o compromisso é com o outro. A pessoa que, é com por exemplo, tem um treinador, ela tem um treinador, é muito mais fácil ela ir treinar, porque ela tem um compromisso com a pessoa que treina. Eu era né? assim quando eu tinha personal. Tem uma treinadora, né? Aí vai lá e tem o compromisso com a pessoa. Agora, quando você é disciplinado, é com você mesmo. Tanto que a gente fala que a pessoa que tem disciplina, ela é discípulo dela mesma. Então, é a pessoa que está muito comprometida com ela. Isso é muito legal. Se a gente leva isso em vários âmbitos da vida, a gente melhora bastante. Inclusive, é uma questão de autoestima, né? Se você estar mal financeiramente, né? Se você chegou no endividamento, a sua autoestima não deve estar tão boa. Agora, se você estiver mais próspero, ou então se você está acreditando naquilo, ou então se você já foi lá e fez um contato com a Dani, só que você entra na reunião, né? Aí você já está mais naquele ritmo. Eu estou reconstruindo a minha autoestima. Então, isso é muito importante. Então, disciplina. Tá? Disciplina. As pessoas mais prósperas são disciplinadas. Disciplinadas. Legal. Tem que ser, né? E tem que ser, porque prosperidade não é só dinheiro. Né? A prosperidade é você gostar de você mesma, se cuidar, fazer terapia, né? Fazer uma atividade física, ter um hobby. Uma coisa que é muito comum entre as mulheres, eu pergunto, você tem algum hobby? Quase nenhuma tem. Sim. Isso mesmo, Dani. Inclusive, prosperidade não é sorte, é um bom planejamento, uma boa proteção, né? Porque se você tem sonhos, você tá, né, obviamente fazendo o seu planejamento, a parte mais importante dele, inclusive eu faço muitas reuniões com a Dani, né? De 5% a 10% vai ser a fatia que você vai retirar para se proteger. Então, utiliza desse valor, que ele é pequeno, se a gente for colocar na ponta do lápis, em tudo que a gente gasta em meio dia a dia, isso se torna supérfluo, o valor, em torno do valor do capital mesmo que ele vai trazer a benefício para proteger você. Então, hoje a gente tem, obviamente, mulheres, que inclusive agora é um recado, é até uma pergunta, né, para a gente jogar para a Arlete. Hoje eu vejo muitas mulheres que dependem, né, 100% do marido, do homem, ele é 100% provedor, e elas são quem, na verdade, falam não para o seguro, né, são essas mulheres. Então, assim, mulheres, um alerta para vocês, o homem, ele tá provendo, tá dando 100% ali da renda dele para despesas dentro de casa, tem uma blindagem, porque se hoje você não tem o homem ali para acabar sendo esse centro de apoio e você perde, a gente tem uma morte financeira também, né, na tua vida. E aí os sonhos seus, projetos de manter a educação dos filhos, eles ficam para trás, porque claramente você não tem ali nem como desbloquear o bem, né? A gente tem patrimônio hoje, tem muito patrimônio parado. O inventário é caro, né? Sim, e se a gente for colocar hoje um valor dentro de uma instituição parado para inventário, você me diz o valor, mas acredito que ele é imenso, né? Porque as famílias não estão preparadas para inventariar, não tem um recurso, então muito patrimônio ele fica parado. Então, assim, proteja-se, proteja seu marido, você protege ele, né? Um casal, a gente precisa pensar nisso.
se você é jovem e também acha que não precisa de seguro, tenta só você virar dependente de outra pessoa quando o imprevisto acontecer. Eu tenho certeza, isso é horrível. Então, pense num seguro não só como uma forma da ausência, porque sim, é importante, é uma fatia pequena, né, que distribuída para essa questão, mas o capital, ele salva ali a tua renda e os seus projetos, né, salva aí o legado da família, mas pense também em proteger toda você e a tua jornada, né, a tua caminhada. Então, tenha uma proteção para um diagnóstico de uma doença. Hoje, a cada 10 mulheres que vão, né, no consultório, 2 saem com um diagnóstico. A gente tem uma doença horrível que é o câncer. Então, tem uma proteção para você, mulher, que você precisa se cuidar. E tenham proteções pequenas, uma invalidez, proteções para uma diária de internação, para uma fratura, para umas cirurgias, para imprevistos que são menores, mas que é muito mais factível a gente imaginar, porque são coisas que podem acontecer. Andar na rua, virar o pé, fraturar, homem jogando futebol. Imprevistos, eles estão a todos os momentos, né, próximo da gente, e eles podem acontecer. O problema é a gente imaginar, né, mas nunca vai acontecer comigo. Eu espero que não aconteça, né? O nosso trabalho aqui é carro, né, Raíssa? Às vezes eu pego um exercício que eu faço para as pessoas terem consciência do quanto é importante, é assim, hoje eu ganho 10 mil reais. Então, se você continuar ganhando 10 mil reais por X anos, vamos supor que congele, você nunca mais receba um aumento, continua ganhando 10 mil reais. Aí eu projeto, eu falo, ó, se pelos próximos 20 anos, aí eu cheguei em 1 milhão de reais, vamos supor. Aí eu falo, para você proteger 1 milhão de reais, hoje você tem que fazer um investimento mensal num seguro de 400 reais. Aí a pessoa fala, nossa, que caro. Não, imagina. Aí ela compra um carro de 100 mil. Aí ela vai lá e paga 3 mil reais para proteger um carro. Aí eu falo, poxa, você acha que o carro vale mais que você? Sabe? E é muito cultural isso. Eu já perdi cliente por oferecer seguro de vida. E você acha que eu vou morrer? Eu falei, não acho, eu tenho certeza. Aí eu ainda brinquei, eu falei, não, eu não acho, eu tenho certeza. A gente só não sabe quando. Então, se for assim, você faz o seguro do carro e o carro vai bater. É isso aí. Você acha que seu carro vai ser roubado? Acho. Eu também acho que você faz o seguro, porque você tem a chance de ter o seu bem roubado. Mas sabe o que é engraçado? Esses tempos eu atendi um cliente, né? Fui até o estabelecimento dele, tudo pra gente falar de seguro. E no momento ele falou, eu aceitei a falar com você, Raíssa, mas foi Deus me orientando. Eu geralmente peço permissão para Deus para ouvir as propostas. Não gosto de seguro. Me mude, porque hoje o único seguro que eu tenho é do carro. Meu carro vale 200 mil reais, eu não posso ficar seguro, porque é um bem. Eu demorei para comprar esse patrimônio. E aí, ele tem 3 filhos pequenos, o menor de 4 anos, eram 4, um de 7, um de 13. Na verdade, tinha mais uma filha que já estava trabalhando, enfim, com ele e por fora, porque ele também é super rígido, né? Ele não pagava nem o salário integral. Ela falou assim, poxa, você tá aqui, aproveita para falar pro meu pai que eu tenho um bom atendimento e para ele aumentar o meu cargo, que eu tô tentando trabalhar em 2 lugares. E ele falou, aqui eu vou pagar o que eu acho que é certo pra tua profissão, porque você tá fazendo aqui para mim. E a esposa dele também, depende 100% dele. Nossa, então. E aí na conversa ela passou, né? Ela falou, de seguro, ele nem vai fechar. Mas eu também não acho que é um custo que a gente precisa ter hoje. É investimento. A gente conversou, obviamente. Ele virou cliente, ele demorou pra virar cliente. Eu não forcei ele nada na hora, porque acho que assim, eu preciso fazer ele pensar no o que ele vai perder. Exatamente. O carro. É uma consciência. O que é o carro? Você tem que conscientizar. Agora, você vê ali os teus filhos, que hoje você dá uma ótima educação. Tua esposa que não sabe, se colocar ela para trabalhar, colocar ela no ramo de atividade dele, a empresa vai falir em pouco tempo, porque ela não tem domínio até ela aprender. Nem é justo, né? Porque ela não teve o preparo para aquilo. Mas eu achei muito bacana você trazer essa questão. E olha só os termos que hoje para mim já ficou aqui fresquinho. Infidelidade financeira e morte financeira. Então isso daqui é só para vocês terem uma ideia das nossas previsões para 2026, mas logo a gente vai ter mais um encontro já em 2026. E aí eu quero que vocês tragam os comentários, as dúvidas e o que vocês acham que seria legal a gente conversar aqui com essas duas feras. Para vocês fazerem os seus comentários, para vocês curtirem, para vocês compartilharem, porque é um assunto muito importante e porque vai ter muitos altos e baixos. Só que a gente está aqui para tratar tanto dos altos quanto dos baixos, na parte de
autoconhecimento, na parte de consultoria financeira, na parte de proteção de patrimônio e seguro em vida. É isso, né? Vamos para 2026. Sigam as nossas redes sociais, venham conhecer um pouco mais do nosso trabalho, né? Espero ter a honra de atender vocês e explicar um pouquinho como que funciona o seguro. E quem sabe começar já 2026, né? Mudar, né? Já começar um ano diferente, um 2026 muito próspero para todas nós e para todos que estão nos assistindo. E é o que eu costumo falar: mente forte, bolso forte também. Muita proteção. Muita proteção. Tudo junto e misturado. Obrigada, até a próxima.